Depois de não sei quantos anos comprando e juntando todos os livros dessa autora, eu finalmente posso dizer que vamos ter o projeto de Anne Rice em 2024. Ainda faltam alguns livros? Faltam. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Já aproveita e deixa seu like aí embaixo também se você vai participar desse projeto ou se você gosta da autora, se já leu algum livro dela, me conta aqui nos comentários pra gente ir conversando. Eu nunca li nenhum livro da Anne Rice, mas eu já tenho praticamente todos os livros lançados dela. E se eu não gostar, tenho aí uma coleção inteira pra me desfazer depois. Não, mas vamos com pensamentos positivos. Eu acho que eu vou gostar bastante. Então, eu vou mostrar aqui, na verdade, esse vídeo vai ser um vídeo geral, não vai ser só para 2024, até porque a autora tem uns 30 livros, né? A gente não vai ler esses 30 livros em 2024, vamos ler 12, ou um pouquinho mais, já vou explicar. Mas então esse vídeo vai ser para mostrar, tipo, a ordem de leitura, inclusive se você não quiser participar do projeto, mas quiser ler depois por conta própria, aqui você já tem uma ordem, né, que é recomendada para se ler os livros da autora. Vou falar também um pouco sobre esses livros extras, né, que não fazem parte dessas duas séries principais dela. E também vou falar um pouco sobre o que a gente vai ler no ano de 2024 mesmo e o que vai ficar para depois, mas a ideia é ler todos os livros dela. Não vai ser um projeto muito longo, a gente vai ter aí o ano de 2024 e acho que metade ali de 2025 até metade, né, a gente já terminou. E aí, assim, esse é um projeto aberto, assim, você pode... Eu não vou fazer cronograma de leitura, eu não vou fazer lives de discussão, abrir grupo para discussão. Posso até pensar nos grupos depois, mas a princípio é um projeto assim onde eu vou ler e fazer vlogs pra gente, né, conversar sobre esses livros. E aí, se você for ler do lado daí também, quando eu lançar os vídeos, você pode ir comentando e a gente vai conversando, e pode me chamar também lá no Instagram pra gente conversar sobre o livro de cada mês, mas não vai ser uma coisa assim, sabe? Tipo, vai ser mais livre. E o pessoal do Catarse também vai ter alguns conteúdos mais extras relacionados a esse projeto. E aí, pro pessoal do Catarse, né, talvez eu faça, assim, algumas discussões mais específicas sobre os livros dessa autora. Mas cronograma de leitura realmente eu não vou fazer, porque tem livros que são muito grandes e aí vai depender muito também do ritmo de cada um, então vou deixar um pouco mais livre. Inclusive, se você quiser fazer parte do Clube do Catarse e ter acesso a esses conteúdos extras relacionados a esse projeto, o link tá aqui no box de descrição, é só escolher o plano, a assinatura que ficar melhor para você. E além, né, dos conteúdos extras desse projeto, você tem acesso também ao nosso clube de leitura de clássicos, alguns outros conteúdos extras também, então fica a dica. Vamos começar com o primeiro livro que a gente vai ler, que é Entrevista com o Vampiro. Eu acho que esse aqui já é o clássico da autora, assim, já é o livro mais famoso dela. Então vamos começar com este livro no mês de janeiro. Esse é um livro relativamente curto. Eu já tentei começar a ler ele uma vez em 2018 ou 17, em uma outra edição. Mas aí eu vi uma coisinha que me deixou um pouco desanimada. Esse livro não tem capítulo, tá? Ele tem capítulo sim, mas é porque são capítulos muito, muito, muito grandes. Então, isso me deixou muito desanimada na época. Hoje, eu prefiro, obviamente, capítulos mais curtos, mas não tem o que fazer, né? Se o capítulo for grande, a gente tem que ler. Então, hoje eu não sou mais tão encucada com isso. Então, o primeiro livro que a gente vai ler, Entrevista com o Vampiro. Depois, nós temos aqui O Vampiro Lestat. E esse vai ser o segundo livro, né, do nosso projeto. Nossa, esse aqui tá novinho. Tá cheiroso. Vamos ler esse daqui em fevereiro. O livro inteiro, tá? Ele tem aí suas 570 páginas. Mas eu achei a diagramação
que a Roku fez nessas edições muito boas. Então, acho que isso vai ajudar bastante. Pelo que eu tô vendo aqui, os capítulos desse já são um pouco mais curtos. Então, amém. O terceiro livro desse projeto, então, que vai ser o livro de março, é A Rainha dos Condenados, que é o livro que eu ainda não tenho. Ele ficou de promoção nessa última Prime Day, se eu não me engano. E eu não sei se na Black Friday ele ficou de promoção, eu acho que não. Mas eu acabei não conseguindo comprar, então vou continuar acompanhando ele ao longo desse final de ano. E, né, ao longo dos 2 primeiros meses de 2024, porque depois, né, já vai ser o mês de leitura dele. E aí, se não abaixar mais o preço, não tem o que fazer, eu vou ter que comprar, porque eu preciso ler para esse projeto. E eu resolvi não adiar mais esse projeto, porque realmente eu já tenho a maioria dos livros aqui, então não faz sentido esperar mais por causa de um livro. E vai ser assim. Então, a nossa leitura de março para esse projeto é A Rainha dos Condenados. Depois, inicialmente eu tinha colocado uma ordem de leitura só para as crônicas vampirescas. Mas tem alguns livros em que os personagens das crônicas vampirescas e os personagens das bruxas de Mayfair se encontram. Então eu achei que não faria sentido a gente ler as crônicas vampirescas e aí pular para um livro que os personagens das bruxas de Mayfair aparecem sem ter lido o livro principal, né, sobre as bruxas de Mayfair. Então, vamos ler também A Hora das Bruxas. Então, temos aqui ele nessa edição nova que a Roku lançou, mas eu também tenho eles nas edições antigas, que são divididos em 2 volumes. Provavelmente eu vou ler nessa edição aqui, que deve estar até com português mais atualizado e não vai atacar minha rinite. Então, A Hora das Bruxas para ser lido no mês de abril. De experiências anteriores com o clube de leitura, eu percebi que dividir uma leitura em 2 meses traz uma sensação de que a coisa não tá fluindo. Então, pode acabar desencorajando algumas pessoas a lerem quando você, tipo, passa o mês inteiro e ainda tá na metade do livro, mesmo que seja um livro muito grande. Então, por isso, eu ainda não me decidi sobre dividir ou não essa leitura em 2 meses. São 2 livros, mas é assim, a mesma história. Então, não sei ainda, mas temos aqui A Hora das Bruxas. Eu abri e pesquisei em muitos sites, tá, sobre a ordem de leitura, pesquisei também a ordem cronológica, mas não faz sentido ler na ordem cronológica porque tem os livros aleatórios, que não tem nada a ver com nenhuma das 2 séries da autora, então acabaria quebrando um pouco o clima e o ritmo, né, da nossa imersão aí nesses 2 universos. Então eu misturei todas as informações que eu coletei nesses vários sites e essa foi a melhor ordem, assim, que eu achei para fazer essas leituras. Então, a nossa próxima leitura, que no caso seria a leitura de maio, é A História do Ladrão de Corpos. Inclusive, esse livro foi presente desse ano, inclusive. Então, assim, se não fosse por esse presente, também faltaria ainda mais um livro para realizar esse projeto. Mas então, nós temos aqui a nossa 4ª leitura para o projetinho Jane Rice. Os próximos 2 livros, eu não sei se serão livros muito fáceis de achar para quem só estiver, assim, comprando pela Amazon ou em livrarias físicas. Eu achei esses livros na estante virtual há muito tempo, tipo há uns 3, 4 anos, e eles ficaram aqui guardados esperando esse projetinho, que é Lesher, essa capa horrorosa. As edições de Hora das Bruxas que eu tenho é nessa vibe aqui. E Lesher, então, que vai ser a nossa leitura do mês de junho, acho que é junho, e Tautos, que vai ser a nossa leitura, então, do mês de julho. Esses 2 livros aqui também fazem parte da série das Bruxas de Mayfair. Para nossa leitura do mês de agosto, nós temos Menok. Eu acho que é assim que fala o nome desse livro. Daí esse livro, ele é relativamente curto, tem 340 páginas, a diagramação dele até que tá ok, e outra coisa também que eu ainda não me decidi, mas a gente pode ir conversando, tipo, aqui nos comentários, se você quiser participar do projeto, né, vai deixando sua opinião aí embaixo sobre dividir as bruxas de Mayfair, não, A Hora das Bruxas em 2 meses, ou sobre o que eu vou falar aqui agora, porque assim eu consigo organizar melhor
esse projeto. Então, como esse livro é curto, eu pensei o quê? Da gente ler mais um no mesmo mês, entendeu? Que no caso seria Pandora, que também é outro livro curtinho, tem 203 páginas. Então, por exemplo, se a gente dividir A Hora das Bruxas em 2 meses, para compensar, né, esses 2 meses para um livro só, a gente põe 2 livros para um mês, entendeu? Aí fica equilibrado. Se bem que para compensar o tamanho de A Hora das Bruxas, eu tinha que pôr uns 4 livros, né, em um mês. Mas não vou fazer isso. Então, livro de agosto, livro de setembro ou os 2 livros em agosto. Acho que eu vou fazer um grupo, eu vou deixar o link do grupo, inclusive, aqui, para esse projeto, porque lá no grupo, quem quiser participar, né, vai dando a sua opinião, assim, mais diretamente, e a gente vai conversando melhor sobre isso. Mas mais 2 livrinhos pro nosso projeto. Daí o próximo livro, que seria o livro de outubro ou o livro de setembro, que é O Vampiro Armand. Tem ele naquela edição de capa preta também, mas a minha edição é essa daqui, que eu acho belíssimas essas capas com essas pinturas. Também é um livro aí relativamente curto, com suas 368 páginas. E aí, indo naquela mesma vibe de Pandora e Menok, dá pra encaixar também Vitório, o Vampiro, junto com a leitura do Vampiro Armand. Então, são 2 livros curtinhos, né? Acho que funcionaria e a gente andaria mais rápido com o projeto, inclusive. O próximo livro do nosso projeto é Merrick. Aqui atrás de cada livro tem, tipo, uma sinopse, mas eu tenho medo de ler e pegar spoiler dos livros anteriores. O próximo livro é Sangue e Ouro, que também tem naquela edição de capa preta, inclusive eu tenho ela, mas eu acho que eu vou ler nessa daqui, ou não, não sei. Eu vou ver também como tá a diagramação da outra edição, porque esse daqui é de sebo e eu tenho medo de atacar minha rinite, porque o estado disso aqui. Aí nós chegamos na parte em que os 2 universos, as 2 séries da autora, se misturam em A Fazenda Blackwood, que aqui a gente tem, né, o nomezinho da série das Crônicas Vampirescas, foca. Só que aqui na sinopse a gente tem falando que esse livro reúne elementos das 2 sagas da autora. Então, por isso que eu vi que não fazia sentido ler um livro que se diz parte das Crônicas Vampirescas, mas que traz elementos aí, referências da outra série. Então, pra gente ficar, né, 100% por dentro de tudo que tá acontecendo, eu resolvi misturar as 2 séries nesse projeto. E aí esse aqui já é um livro maiorzinho, então ele seria lido sozinho, assim, só ele no mês. Folhas brancas também, infelizmente. E aqui a gente tem mais um livro, então, para ser lido nesse projeto. Esse daqui provavelmente só vai ser lido lá para 2025, então, assim, não precisa correr para comprar. Só fica aqui registrado que esse livro, né, vai fazer parte do projeto. E aí, quando for lá mais pro finalzinho do ano de 2024, aí você corre atrás. Folhas brancas. Por fim, nessa parte das Crônicas Vampirescas e das Bruxas de Mayfair, a gente tem 3 livros sobre o Lestat. Então a gente tem aqui Príncipe Lestat. Pelo que eu entendi, essas séries da autora meio que são divididas. Assim, a gente tem Entrevista com o Vampiro, Príncipe Lestat? O Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, que é tipo uma trilogia principal. Aí, depois de A Rainha dos Condenados, por exemplo, dá pra ler direto esse daqui e os próximos ali que eu vou mostrar. Porém, os outros livros que a gente tem no meio, por exemplo, O Vampiro Armand, o final desse livro liga com o final de outro livro que faz sentido numa coisa só. Então, por isso que a gente vai ler tudo. O próximo que a gente tem aqui também é Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida, que é um livrinho bem grandinho também. Inclusive, por mais que ele seja grande, eu acho que seria interessante ler os 2 de uma vez. Meio que, tipo, é o mesmo personagem, entendeu? E se fosse um livro só? Eu ia dividir em 2 meses? Ou ia ler tudo num mês só? Não sei, pensamentos a se pensar. E, enfim, temos mais esses 2 livros aqui sobre o Lestat. E temos também, por último, Comunhão do Sangue, uma história do Príncipe Lestat, que aparentemente é o começo de tudo, tipo, como ele se tornou
quem ele é. Um livro curtinho também. Calma aí, não acabou não. Aí nós temos os livros extras. Os livros extras eu separei por ordem cronológica, porque eu acredito que não faça diferença, tipo, um livro não se intercala, não se interliga com o outro, tipo, não tem relação com o outro. Então eu separei mesmo por ordem cronológica. E aí fica mais uma coisa pra decidir sobre o projeto. Tipo, vamos ler os livros das Crônicas Vampirescas e das Bruxas Mayfair de uma vez, em um ano só, ou vamos intercalar com esses livros extras, ou tipo, caguei pros livros extras, a gente só vai ler as duas séries principais. Porque esses livros extras também, digamos que eles também não são as coisas mais fáceis de se achar. A maioria eu achei no sebo, pouquíssimos eu achei na Amazon, e mesmo assim na Amazon estavam um pouquinho caros. E então eu vou mostrar eles aqui, caso você tenha eles aí e queira ler também junto com o projeto e queira saber alguma ordem cronológica para ler eles, então eu resolvi trazer eles aqui. Mas não decidi ainda se eles vão fazer parte do projeto no meio das duas séries da autora ou se a gente vai ler eles lá no final, depois que a gente terminar de ler todos os livros relacionados às Crônicas Vampirescas e às Bruxas Mayfair. Então, fica aqui só esse esclarecimento. O primeiro livro que a gente tem, então, é Chore para o Céu. Esse daqui é lá dos anos 80 e poucos. Aqui a gente não tem nada, assim, de sobrenatural, de vampiro. Inclusive, eu acho que esse livro, ele inspirou o filme Farinelli e o Castrato. Eu adoro esse filme, eu assisti esse filme na aula de artes no ensino médio, e eu tive que procurar pra reassistir depois que eu saí do ensino médio, porque, assim, é muito bom. E se você quiser ter uma noção, assim, do livro, né, eu acho que vale a pena assistir o filme, pelo menos. E, sério, eu só quero ler esse livro, tipo, eu só fiquei com muita vontade de ler esse livro, porque aqui na sinopse diz que tem a ver ali com a história do Farinelli. Então, assim, não vejo a hora de ler. Aí nós temos outra série da autora no meio dos livros aleatórios, que é a série da Bella. Essa daqui é uma série, assim, uma história um pouquinho mais picante da autora. Tô um pouco preocupada com essa questão, mas como eu falei, eu quero ler tudo dela e, né, faz parte. Eu vou ter que ler pra descobrir se realmente não presta. Mas então nós temos o primeiro volume dessa série, que é Os Desejos da Bella Adormecida. São livros bem pequenininhos e, meu Deus, eu tô literalmente comendo poeira, porque esses livros ficam lá em cima da estante e eu quase não mexo neles. Inclusive faz muito tempo que eu não limpo eles. Então eu tô mostrando os livros e comendo poeira junto. Aqui também o segundo volume, que é A Punição da Bella. O terceiro volume, que é A Libertação da Bella. E o quarto e último volume, que foi presente de aniversário desse ano, inclusive. Então, mais uma vez, esse projeto sendo possível por causa disso, que é O Reino da Bella. Esse aqui é o maior de todos. Tipo, só pra vocês terem uma noção. É tipo 2 livros dos outros. E além de serem pequenininhos, né, eles ainda têm a diagramação, assim, bem confortável. Depois nós temos Anne Rice escrevendo sobre uma múmia, com a múmia ou Ramsés o Maldito. Aí a gente tem aqui o rei Ramsés II, que bebeu o Elixir da Eternidade e agora ele tá destinado a vagar para sempre na Terra. E aí ele, como amante da rainha Cleópatra, acorda na Londres eduardiana sob a máscara de um refinado egiptólogo. Então nós temos aí um rei egípcio que vai ficar condenado a viver para sempre e vai reencarnar em outros corpos. Esse aqui eu não faço ideia do que é. Eu só sei que é da autora, entendeu? Então, assim, tá aqui no meio. Que é O Servo dos Ossos. Sério, eu não faço ideia do que esse livro trata. A gente tem um fantasma, demônio, anjo. Tudo bom, o protagonista é um fantasma, demônio e anjo, apaixonado pelo bem, mas escravo do mal. Poético. Será lido também. Violino. Esse daqui, eu acho que inclusive ele passa pelo Brasil. Olha aqui. Sim, o protagonista vai até o Rio de Janeiro para se apresentar em concerto no Teatro Municipal. Daí tem esse livro aqui, tem um conto da autora nesse livro, tipo, é um conto, não é o livro inteiro. Inclusive aqui a gente tem a história de Carmila, tá? Do Sheridan Le Fanu, que tá naquela edição ali, enfim.
Foi publicado, né, como livro pela Wish, mas a gente tem ele aqui nesse livro. E aí, o que mais que a gente tem? Tem também A Morta Apaixonada, que também foi publicado como livro. Temos aqui também um conto do Bram Stoker, o autor de Drácula. E, né, o que interessa pra gente mesmo é a história, o conto da Anne Rice, que é O Senhor de Rampling Gate. Inclusive, outra história que temos aqui nesse livro é Eu Sou a Lenda. Ele mesmo, aquele que tem o livro, Eu Sou a Lenda, e o filme também. Então, tudo aqui nesse livro. Olha só, você tem uns 5 livros em um só. E pra quem acha que Anne Rice viveu só de histórias de vampiro, tá muito enganado, porque aqui também temos 2 livros de lobisomens que ela escreveu. Esses aqui já são de 2013, percebi que eu esqueci de falar os anos dos livros anteriores. Mas enfim, começamos na década de 80, estamos terminando em 2013. Então a gente tem aqui A Dádiva do Lobo e Os Lobos de Invérnia. Eu acho que esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Então aqui a gente tem um tal de Ruben Golding, alguma coisa assim, que apesar do clima natalino festivo, tudo bom, está assombrado pelos fantasmas do seu passado, problemas familiares e pelas suas próprias dúvidas em relação ao verdadeiro significado do que se tornou. Desconfortável na forma humana e então senhor da mansão Nidec, um híbrido perdido entre 2 mundos, pondera a natureza do mal e a ética de um predador imortal viver entre os homens. E esses são todos os livros aí da autora que eu tenho por aqui e que vão fazer parte do nosso projetinho de leitura do ano que vem. Então já começa a separar, já começa a ficar de olho nas promoções, se tá faltando algum livro aí pra você e você vai participar do projeto. Eu tô muito animada de finalmente estar pegando esses livros e colocando eles, tipo, na meta mesmo, sabe? Tipo, vou ler finalmente, porque eu não aguentava mais. Então, é isso. Vamos ler Anne Rice em 2024 e você está convidadíssimo para ler comigo e pra gente conversar sobre essas leituras lá nos grupos, aqui nos comentários dos vídeos, lá no Instagram, onde você preferir me chamar para conversar sobre essas leituras. Então a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!